Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver quem chega primeiro, vamos ver. Estou com o meu estudo aqui preparado. Eu cheguei da rua agora há pouco e daqui a pouco vou sair de novo. Por isso que eu tô assim toda encasacada, porque frio tá, né? É uma beleza de um frio. Mas eu tô aguardando vocês chegarem. E nós temos um estudo hoje que eu daria o seguinte título: José, o azarado, que florescia onde estava plantado. Boa, é bom esse título, né? José, Cristiane, eba! Então, vou falar de uma pessoa hoje que chama-se José. E eu poderia botar o seguinte título nesta palavra: José, o azarado, que florescia onde estava plantado, né? Vocês vão ver que esse estudo tem razão de ser. Mas vamos aguardar chegar mais umas pessoas ali e nós vamos orar e vamos começar o estudo de hoje à tarde. Vamos compartilhar a palavra de Deus. São Paulo continua frio, mas esperamos que semana que vem melhore, né? Porque esse frio é uma onda, não é um inverno, é uma onda de frio. E ela vai passar se Deus quiser. Tá chegando mais umazinha ali, que eu não sei o nome, precisa botar o nome para eu ver. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas é isso. Eu vou começar orando, junto com a Cristiane, eu vou orar daqui, você ora dali. E acho que é a Cristiane mesmo que tá ali. Eu vou orar daqui, você ora dali, depois a gente vai entrar no estudo desta tarde. Não sei se eu entrei um pouquinho antes, a Val já tá aí também. Boa tarde, Val, a paz do Senhor Jesus. Val, não sei se você tá sabendo, e também não sei se você conhecia, a Maria Tereza da nossa igreja faleceu. Foi sepultada ontem, né? Maria Tereza, ela fez uma cirurgia no pâncreas, mas estava bem, não foi da cirurgia. Depois ela acabou tendo um problema de insuficiência cardíaca, e acabaram fazendo uma segunda cirurgia nela e ela não suportou. Mas enfim, foi morar com Jesus, tá numa boa, e isso é muito bom, essa esperança que nós temos, tá bom? Vamos orar então? Você soube, né, Val? Graças a Deus. Eu amava muito a Maria Tereza, uma mulher tão doce, tão amorosa. A primeira célula da nossa igreja que eu fui foi na casa dela. Ela que me treinou para ser líder de célula, né? Mas tá com o Senhor, é isso mesmo. Vamos orar? Deus querido, muito obrigada por esta tarde de vida, de saúde, de alegria, de esperança. Nós temos um Deus que tem nos dado muito mais do que nós esperamos, muito mais conforto, muito mais alegria. E nós te somos gratos, Senhor, nesta tarde, por podermos compartilhar a sua santa palavra, por podermos, Pai, meditar nas tuas promessas que nos deixam animados. Fala ao coração de todas as pessoas queridas que estão entrando na nossa live hoje à tarde. Dá-nos direção, dá-nos o teu conselho. Queremos colocar o nosso país nas tuas mãos, a liderança política, a liderança que trabalha no comércio, trabalha na indústria, trabalha na lavoura, pelos médicos, dentistas, todos os profissionais, professores, que todos recebam do Senhor a tua bênção, que nos enriquece e não acrescenta dores. Obrigado, Pai, pela nossa grande e poderosa nação brasileira, e que nós possamos receber de Ti todos os dias a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. A Rosa tá ali, a Val, a Cristiane e mais algumas que eu não reconheci o rostinho ali. Bom, eu quero falar hoje à tarde. Eu quero orar primeiro. Eu estava falando que a Maria Tereza faleceu, mas está descansando com o Senhor. Eu quero orar primeiro por vocês que são da live, que estão sempre comigo, e eu tenho o nome de todo mundo aqui. Eu vou orar por essas. Enquanto isto, a Rosinha me deu ela preparou uma dobradinha para mim, uma delícia. Obrigada, Rosinha, você é uma bênção. Vamos orar por as pessoas que fazem parte da live. Enquanto isso chega mais umas 500 aí,
e nós vamos depois meditar na palavra, se ninguém perde a palavra. Vamos orar? Ora pelas suas amigas, pelos seus parentes, Janira querida, e vamos orar por todos que sempre estão conosco. E quando eu oro por uma pessoa, por exemplo, de Janira, já está embutido toda a casa dela. Já estou orando pela casa toda de Janira, é uma bênção. A filha dela, a Martinha, me ajuda com as minhas lives, tem sido bênção. Então vamos orar. Você ora pelos teus amigos aí, pelo nosso país, nosso presidente, toda a nossa nação. E eu oro daqui dos meus também, certo? Pai querido, mais uma vez na tua presença nesta tarde, queremos colocar nas tuas mãos as pessoas tão preciosas que têm te dado um tempo para ouvir a tua palavra, para aprender a tua palavra e para praticar os teus ensinos. Que cada uma delas receba de ti a bênção que tira a maldição, a bênção que tira todos os dramas, e a bênção que nos enche de esperança. Coloco nas tuas mãos a Patrícia, pastora Vera, Dejanira, Cristiane, Arlete, Ivone, Wanda, Francisca, Gislene, Edna, Elza, Carmen, Luiz, Ivani, Marino, Ruth Fedorucci, Fátima, Tereza, Terezinha, Tânia, Jerusa, Renata, Solange, Cristina Alfeu, Clarice, Patrícia, Eliana, Val, Liliana, Neuza Bispo, Zô, Rosa, Rosana, Lina, Ana, Cleusa, Laidinho, Ana, Márcia, Maria e Careca. Senhor, que todos esses queridos que andam conosco e muitos outros que têm andado também, que recebam a tua bênção enriquecedora, a tua bênção que nos livra das trevas e do mal, a tua bênção que nos traz paz e esperança. Eu clamo também por todos os idosos, as crianças, que haja que o Senhor possa proteger do mal. Protege as criancinhas, Senhor. Coloca nos adultos amor e responsabilidade. Protege os idosos, Pai. Coloca nos adultos amor e dedicação, paciência, fidelidade, para cuidar daquele que um dia já foi jovem e para lembrar para nós que um dia também vamos precisar de ajuda. Cuida, Senhor, dos idosos, das crianças. Peço uma bênção pela Ana Costureira. Peço uma bênção, Pai, por toda a nossa nação. Que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, nos conduzindo, nos ensinando e nos capacitando a obedecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sabemos que todas essas pessoas serão alvo da graça do Senhor. Ivone, querida, eu já disse para vocês no início que a querida Maria Tereza foi morar com Jesus, onde foi o sepultamento dela, mas graças a Deus, porque ela não sofreu, chegou a hora, Deus levou, e ela está em paz, e nós também, sabendo que o Senhor fez o melhor, né? E se eu fosse dar um título para a lição de hoje, eu daria assim: José, o azarado que florescia onde estava plantado. Olha que coisa boa. Esse José sofreu muitos percalços na vida, mas em todo lugar que ele caía, em todo lugar que colocavam ele, em todo lugar que ele era jogado, em todo lugar que ele estava, ele florescia. Solange, querida. Então vou repetir o nome: José, o azarado que florescia onde estava plantado. Então, vamos ver como foi a vida de José. Então, José, chamado José do Egito, o pai dele gostava muito dele. Ele era o caçula, né? Tinha mais 11 irmãos. E ele era um menino assim amoroso com o pai, ele ia para a igreja com o pai, ele ia oferecer sacrifícios, ele gostava de ouvir as histórias da Bíblia, tudo que o pai dele falava. Ele era um menino diferenciado, né? E era uma criança, o pequenininho, aquele último que a gente cuida mais por ser o mais frágil, né? E por ser justamente querido, amado, protegido, eu penso assim, os pais vão aprendendo, né? E à medida que tem mais filhos, os últimos são mais privilegiados, porque os pais têm mais experiência, né? Eu lembro que eu cometi alguns erros com a minha filha mais velha que não cometi com o mais novo, porque a gente vai aprendendo, né? Sempre amando, sempre protegendo, sempre suprindo, mas a gente vai aprendendo a lidar
a alimentar e a cuidar dos filhos menores, né? E também o menor, por ser o mais frágil, a gente investe muito mais. Edna, querida, Ivone, todas vocês, uma tarde abençoada. Então, José, eu posso dizer que ele era um azarado, ele era. Tudo dava errado para José. Mas, ao mesmo tempo, ele florescia onde colocavam ele. Então, o pai gostava muito dele e fez uma túnica assim, bonita, diferenciada, de cetim, com várias cores. E os irmãos que já tinham raiva dele, porque ele era o queridinho do papai e da mamãe, e tratavam ele mal. E também porque, presta bem atenção nisso, existe uma linha espiritual que traz manifestações. Quando Jesus chegava num lugar, eu estou lendo os evangelhos, quando Jesus chegava num lugar, o demônio dizia assim para ele: que temos nós contigo? Não é chegada a nossa hora, cai fora daqui. Por quê? Porque o diabo não gosta de Jesus. Assim também o cristão que vive a vida cristã mais corretamente, mais com temor de Deus, com mais sinceridade, ele não é muito amado, nem na igreja. Ele é discriminado. Então, ser discriminado, ser assim, desprezado, abandonado, Jesus sabe muito bem disso, e José, que é um protótipo, é um estilo de Jesus, passou por tudo isso. Aí José, os irmãos não gostavam porque era o mais novo, mais bem tratado. Os irmãos não gostavam porque ele tinha uma roupa especial. Os irmãos não gostavam porque ele sonhava que todos os irmãos iam servi-lo um dia, inclusive o pai e a mãe, e eles ficavam uma onça, né? Mas acontece que José tinha uma chamada espiritual. José era um servo de Deus, né? Deus tinha um propósito para ele. E os irmãos ficavam uma onça com isso. Bom, por mais que você não goste de uma pessoa, ou que você acha que ela está te prejudicando, ninguém tem direito de matar ninguém, né? E nem de desprezar. Se você não gosta, não gosta, né? É como dizem na internet ou nos WhatsApp: você não gostou? Não critica, deleta, tira da frente, acabou-se, não fala nada, né? Não precisa ficar brigando. Mas os irmãos queriam ver o circo pegar fogo, os irmãos queriam matá-lo. Então, coitado de pequeno, foi desprezado por ser invejado pelos irmãos. Aí ele cresce, fica um adolescente, ele quer ir lá para o campo trabalhar com os irmãos, ele fala: você não sabe nada, você é almofadinha, porque José tinha uma capacidade mental maior, né? José tinha um QI mais elevado, José era um menino diferenciado, era o fino da família, né? O cara mais fino. E os irmãos tinham muita raiva dele. Até que um dia pegaram esse menino, deram uma surra nele e queriam matá-lo. Mas aí o Rubem, o outro irmão, falou assim: não, matar não, isso é besteira. Vamos jogar nesse poço seco aí e ele se vira aí, e para de sonhar. E aí quiseram jogar dentro de um poço sem água. Mas nesse meio tempo, por um plano maravilhoso de Deus, passa uma caravana ismaelita, essas caravanas que antigamente não tinha loja nem shopping, né? A pessoa enchia o carro dela de coisas e saía vendendo. E no caso, esse era um carro que vendia coisas, né? Carro assim que vai para o interior e tal. E passou essa caravana ismaelita de comerciantes e eles pensaram assim: em vez da gente pegar esse irmão chato e vamos matar ele, o pai vai ficar uma onça com a gente, vamos vendê-lo, pelo menos a gente ganha uma graninha, passa lá no McDonald's, come um lanchinho, depois compra um celularzinho, nós vamos curtir a vida nas costas desse cara chato aí. E de fato, por um plano de Deus, José foi vendido, mas é muito azarado, desprezado, apanha, joga no poço seco, tira do poço seco, vende para os ismaelitas, se tornou escravo. Agora ele é vendido como escravo. Oh, meu Deus, quanta humilhação para o menino que estudava num colégio particular, que falava francês, inglês e espanhol. De repente o menino está sendo tratado igual um morador de rua. Que coisa triste. Mas aí, ele tinha uma boa aparência, ele devia ser alto, bonito, né, de boa aparência, porque Deus sabe como vender as mercadorias, né?
Então o que acontece? Teve uma venda de escravos e Potifar, que era um alto funcionário do rei do Egito, comprou o menino, querendo um menino bonitão, saudável, bem tratado, fazia academia, estudava, sabia línguas, papapá, e comprou esse menino para cuidar da propriedade de Potifar. Ó, vocês vão ver que ele floresce aonde colocam ele. Aí chegando lá, ele fazia o máximo. Ele cuidava da decoração da casa, ele cuidava das plantações, ele cuidava dos animais, ele comprava, ele vendia, ele organizava, ele era um cara 100%. E ele também não ficava parado, porque a pessoa quando é produtiva, ela está sempre ocupada, né? Pessoa desocupada eu acho estranho, tem que estar sempre ocupado. E José chegou na casa de Potifar e brilhou como luz do mundo e sol da terra, né? Mas você vai ver o azar que o coitado do menino tem. Aí a mulher, como Potifar viajava muito, que ele era um homem de negócios também, comprava, vendia fazendas para o rei, papapá, ele deixava tudo na mão de José. E José é muito correto, temente a Deus, amava Deus, andava corretamente. A mulher de Potifar botou os olhos nele e cobiçou, né? Incorporou uma pomba gira lá nessa mulher e ela começou a querer, enfim, ter intimidade com José. E José falou que não, jamais faria isso contra o meu Deus. Em primeiro lugar ele falou, jamais eu faria isso contra o meu Deus e muito menos contra o meu patrão, que colocou tudo que ele tem nas minhas mãos, só naturalmente que me impediu que sobre a tua vida, né? Não vou ter contato com a esposa dele. Mas o resto, tudo está nas minhas mãos para eu administrar. E ele achou que essa maluca, depois que ele falou que não queria nada, que ela se colocasse no lugar dela, mas não. E a Bíblia fala que muitas vezes, todos os dias, ela investia para ter acesso ao José. E José sempre caindo fora, e Potifar viajando, né? Aí um dia, como ela era muito astuta, cheia de capeta na vida, né? Ela deu folga para todos os empregados. Olha como uma pessoa astuta, ela vai cavando um jeito, né? Deu folga para todos os empregados, que ela pensou, não tem aonde ele correr, ninguém vai ver, ninguém sabe nada, e eu vou satisfazer, né, os meus desejos, né? O que aconteceu? Agora que ele está bem nessa casa, tendo sucesso, florescendo, né? Florescendo na casa de Potifar. Ele era um sucesso, onde ele punha a mão na lavoura, aquilo multiplicava, nos bois, nas coisas que ele comprava, multiplicava. A casa de Potifar foi pintada, foi reformada, tudo ficou maravilhoso e essa maluca vem em cima dele. É muito azarado, né? Mas aí chegou um dia que ele não teve como correr, né? Ela deixou a casa completamente sem nenhum funcionário, né? E ela investiu pesado na vida dele. Sabe lá se ela veio com roupa transparente, cheia de capeta, né? Mas ele falou assim, jamais farei isso. Jamais farei isso. Nem contra meu Deus, nem contra o meu patrão. E ele vê que ela agarra na roupa dele, e eles usavam uma espécie de um vestido justo embaixo, que era chamado tubinho, mas era até o chão, com aberturas laterais, e uma capa por cima, né, uma coisa que se vestia assim por cima, né, e ela conseguiu pegar a capa. Então ele não saiu pelado, ele saiu correndo só com a roupa de baixo, vamos dizer assim, né, aquela roupa que também era uma roupa protegida. Era roupa de algodão, que lá era uma região muito quente e tal, roupa de linho. E ela fica com a capa dele e ele, ó, perna para quem tem. E ele foge. E aí, o que acontece? Potifar gostava de José. Porque aquela atitude de José, se um empregado investisse contra um patrão, não tinha conversa mole. Era sentença de morte, né? Mas quando Potifar chegou, que a mulher contou aquela história, e os empregados disseram, não, nós não vimos nada, nós estávamos de folga, todo mundo estava de folga. Aí ele já pensou, ela deu folga para todo mundo, né? Essa mulher também não é muito confiável, né? E aí, José foge, né?
Então ele manda prender José, porque ele ficou desmoralizado, né? Mas o certo seria mandar matar. Só que Deus tinha um plano para a vida de José, como tem para a sua também e para a minha, né? Então ninguém vai nos destruir em nome de Jesus. E aí o que acontece? Ele vai para a prisão. Por isso que eu dei esse título, o azarado que floresce aonde é plantado. Na casa de Potifar ele floresceu muito, deu muitos frutos, ele foi um cara bam. Por isso que as pessoas tinham raiva dele, tinham inveja dele, tinham ciúme dele, porque o cara era bom mesmo, né? E aí, agora ele foi preso. Mas chegando lá no presídio, não era uma masmorra, era uma espécie de uma casa, uma penitenciária, que tinha cômodos, né? As pessoas só não podiam sair dali, mas não era uma prisão de um cômodo só que você está lá dentro e não pode sair. Não, era uma casa, né, que tinha acesso. E aí José começou a ajudar na comida, na entrega dos alimentos, das marmitas, ele varria, ele lavava, entregava correspondência, ele floresceu lá dentro. Porque quando a pessoa tem o Senhor nosso Deus na vida, e ela está sintonizada com o Espírito Santo de Deus, ela não vai ficar parada, ela não vai ficar chorando nas pitangas, ela não vai ficar deprimida, ela vai reagir. E vai florescer onde plantaram. Se ela está plantada no rio, ela floresce. Se está plantada no deserto, ela floresce. Se está plantada na pedra, ela floresce. Você já viram aquelas figuras que mandam no WhatsApp pra gente? Que tem uma pedra e sai uma árvore lá de dentro. Ela vai vindo, tá lá no meio das pedras. Talvez presa a alguns grãozinhos de areia. E ela se torna uma árvore frondosa. Porque quando você tem a graça de Deus, você floresce em qualquer circunstância. Então, esse menino aparentemente é azarado, ele floresce lá no presídio, mas ele fica muitos anos preso, possivelmente uns 13 anos preso ali dentro. E aí o que acontece? Ele gostava da Bíblia, ele estudava as coisas de Deus, ele aprendia as coisas de Deus, mesmo estando num ambiente adverso, que era um ambiente de idolatria, de feitiçaria, de esoterismo, ele continuava fiel ao Deus de Israel. E aí o que acontece? Dois funcionários lá, dois presidiários tiveram um sonho e ele acabou revelando o sonho dele, né? Ele falou, olha, um de vocês vai morrer enforcado e o outro de vocês vai voltar a ganhar o seu emprego lá na casa do rei, né? Agora vocês vão trabalhar no palácio como trabalhavam antes. Então, José sempre florescendo, quer dizer, Deus deu para ele graça de ele revelar. Aí realmente os dois saíram e ele falou assim, não se esqueçam de mim quando estiverem lá fora. Diga para as pessoas que eu não tenho culpa, eu não sou condenado e que eu quero sair. Avisa o rei lá, procura um advogado para mim, vai fazer alguma coisa. E eles, consegue. E eles ficaram tão agradecidos que o sonho foi verdadeiro, né? Pode deixar, José. Mas acontece que ele era um azarado, né? Eles chegaram lá fora, esqueceram. Não falaram nada para ninguém sobre José. Não chamaram advogado, não conversaram com o faraó, com ninguém. Passaram-se mais 2 longos anos. E José continua limpando a prisão, continua alegre, continua otimista, continua sonhando, que ele era um sonhador e continua esperando no Deus Todo-Poderoso. Até que finalmente o rei tem um sonho maluco, né? Um sonho que deixou ele enlouquecido e todos os adivinhos lá do palácio, né? Todas as pessoas que tinham dons especiais, não conseguiram descobrir que sonho. Porque ele dizia assim, eu tive um sonho, mas eu não sei nada do sonho. Vocês têm que me falar. Só que o sonho atormentava ele, né? Aí o tal do copeiro, que estava trabalhando no palácio, falou assim, lembrei! Lá no presídio tem um tal de José, que não é egípcio, mas ele é judeu, e ele tem talento, ele adivinhou que eu ia sair daqui, que eu ia trabalhar de novo no palácio, eu ia sair do presídio. Aí o rei falou assim, então chama ele. E o rei, todas as pessoas que o rei chamou, ele falou assim, vocês não adivinharem, eu vou matar vocês. Então estava todo mundo com sentença de morte, os sacerdotes dele lá, os adivinhadores dele lá, estava todo mundo com sentença de morte. Então todo mundo correu para buscar José. E a Bíblia diz que José se arrumou, se preparou, se vestiu, né? Afinal ele ia na presença do rei. E quando chegou lá, o faraó falou assim, olha, eu tive um sonho que está me atormentando, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais comer, eu estou sem sossego, mas eu não sei que sonho é.
Mas você é adivinho. Ele falou, não, eu não sou adivinho. Mas o Deus que eu sirvo vai me revelar o teu sonho. Então ele não deu nenhuma dica de como foi o sonho dele. Aí José falou assim, eu já sei. Você sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As 7 vacas magras engolem as gordas e continuam magras. Você sonhou com espigas de milho magras e espigas de milho gordas. As espigas magras comem as gordas e continuam magras. O rei já ficou encantado que era esse sonho mesmo. Ele falou, vou te dizer o porquê desse sonho, José falou. Aqui no Egito, vocês terão 7 anos de muita fartura. E depois terão 7 anos de muita miséria. Se vocês não guardarem, não armazenarem, não forem bons administradores, o Egito vai passar fome. Aí vocês devem arranjar bons administradores, contabilistas, economistas, cientistas da economia, para ver o que vai fazer daqui para frente. Aí o faraó falou assim, aonde eu acharia alguém melhor do que você? Olha, o cara estava num presídio, lascado, azarado. Agora faraó encantado, ele falou, não, é você. Você vai ser o meu primeiro ministro das finanças do Egito. Então José virou uma Brastemp, né? Ele era um presidiário, foi colocado numa posição de honra. E realmente José, ele soube administrar, ele soube guardar, ele soube armazenar, e nenhuma vaca ficou magra, nenhuma espiga ficou magra, porque ele manteve guardado o suficiente os mantimentos. E ora, outra coisa que vocês vão ver, quando Deus abençoa, está abençoado. Esse menino azarado, que agora já não é tão azarado, né? Ele manda buscar o pai e os irmãos. Todos esses irmãos aí que lascaram a vida dele, ele manda buscar, né? E aí, ele ajeitou a vida de todos eles, moravam bem, viviam bem, vieram viver no palácio, né? Vieram viver vida de rei. Mas aí o pai tá velhinho, vai morrer. Aí o pai abençoou os filhos de José, que José casou com uma egípcia, né? Abençoou os filhos de José. E aí o pai Jacó fala assim, José, cuida dos teus irmãos. Amados, olha como Deus é tremendo quando a gente floresce onde está plantado. Os irmãos eram todos mais velhos. E pela lei, a própria lei de Deus, é o mais velho que cuida dos mais novos. É o mais velho que é o primogênito. É o mais velho que é o abençoado. Mas nessa história, Deus mostra para nós que quando Ele põe a mão, Ele abençoa. E até o mais azarado será uma árvore frutífera. Então agora, contrariando as leis naturais, espirituais e naturais, em vez dos irmãos terem que cuidar de José e dos demais irmãos, José daqui para frente vai cuidar, vai suprir e vai administrar a vida dos seus irmãos. Mas vocês podem ver, José fez uma caminhada de azar, de problema e de luta. Depois ele faz uma caminhada de vitória. Então, um coitado azarado florescia onde estava plantado e prevaleceu, frutificando. Prevaleceu a vida dele, florescendo. Então, hoje à tarde, Deus está dizendo isso para nós. Olha, não importa a tua vida, a tua luta, teu desafio, você é uma florescedora. Você floresce aonde você está plantado. Amém, amados? Não é uma maravilha essa palavra? Eu amo essa palavra. Louvo a Deus por isso. Deus te abençoe de Janira, Jaqueline, Liliana, Edna, Val, Solange, Ivone, Rosinha, Célia, Liliana também, todas vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e de alguns que eu não estou vendo o rostinho, que a graça de Deus venha sobre todos nós e que Deus nos capacite a florescer aonde nós estamos, sem medo, sem angústia, sem fuga, sem desânimo. Deus nos ajude a
florescer todos os dias e brilhar como luz do mundo e sal da terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu coloco essas amadas que estão comigo nesta live e as que vão ver, talvez muito tempo depois dessa data, que elas sejam abençoadas, elas e tudo que é delas, que aquilo que veio para ser azar, aquilo que foi intentado como mal na vida delas e na minha, seja transformado em bem, como aconteceu na vida de José. Eu quero abençoar todos os moradores em estado de rua, que sejam convertidos, transformados, que busquem o Senhor, que sejam amados, que tenham a sua vida restaurada, porque Deus ama os Josés da vida. Deus abençoe todos os moradores de rua, crianças abandonadas, velhinhos abandonados, pessoas enfermas, pessoas enlutadas, que todas recebam de Deus a bênção do Senhor, que nos enriquece e não acrescenta dores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amamos vocês, a paz do Senhor Jesus. E agora, só na próxima.